nós estaremos dando continuidade à nossa série de mensagens nessa carta. Hebreus 2, de 1 a 4. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Vamos orar pedindo que o nosso Deus nos ajude a compreender a sua palavra e para que ela seja aplicada aos nossos corações. Senhor, obrigado pelo que já ouvimos nesta manhã. Oramos pela vida dos nossos filhos, das crianças da igreja, e oramos por nós também, para que nós não negligenciemos tão grande salvação que nos é exposta e oferecida no Evangelho. Nós queremos orar nesta manhã pelos que estão em dúvida, vacilantes, por aqueles que ainda não compreenderam. Enfim, queremos orar pelo teu povo, pelos que aqui se congregam nesta manhã. Dá-nos, ó Senhor, compreensão da tua palavra, para que nós vejamos a grandeza dessa salvação. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, conforme nós já vimos, essa carta foi escrita para judeus que haviam se convertido ao cristianismo e que estavam sendo tentados a abandonar a fé em Jesus Cristo e voltar à sua antiga religião, o judaísmo. A razão para essa tentação eram as grandes perseguições que judeus convertidos ao cristianismo enfrentavam no século I. Se um judeu aceitasse a Cristo, ele poderia passar por aquilo que Paulo passou: prisão, apedrejamento, expulsão da cidade, ser chicoteado, assediado, vilipendiado, caluniado, ameaçado. E quem mais perseguiu os cristãos, judeus, foram os próprios judeus, porque eles entendiam que Jesus era um impostor, era um falso Messias, e que representava uma ameaça para a religião deles, que era uma religião distorcida, que era uma interpretação distorcida da religião que Deus revelou a Moisés. Eles primeiro perseguiram Jesus, mataram Jesus, depois continuaram a perseguir os discípulos de Jesus, mataram alguns dos apóstolos, perseguiram outros, e onde eles podiam, eles perseguiam os cristãos, e especialmente os judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Então, a tentação era muito grande para quem era perseguido dessa maneira de voltar atrás, de negar a Cristo. Nós sabemos que no período inicial do cristianismo houve muitos mártires, muitas pessoas que foram lançadas aos leões, que foram queimadas vivas, foram mortas à espada, como Paulo, pessoas que ficaram até o fim e não negaram a fé em Jesus Cristo. Mas isso não é a verdade toda. Muitos que haviam se tornado cristãos, diante da ameaça e da perspectiva da morte, eles negavam a Jesus para ficarem com vida. Eles renunciavam a Jesus Cristo para escaparem da prisão, dos leões, da fogueira e da espada. Então, a apostasia, que significa voltar atrás, o desvio do Evangelho, era um perigo, era uma possibilidade muito real naquela época. Hoje em dia, no Brasil, nós vemos as pessoas se desviando do Evangelho e apostatando, não por causa de perseguição, mas por outros motivos, que não são motivos. Mas no século I, havia uma razão muito forte, que eram estas perseguições. Nem todo mundo tinha disposição para morrer
por causa do Evangelho, ou ver sua família sofrer por causa do Evangelho, e a tentação de voltar atrás era muito grande. Então essa carta foi escrita por um judeu cristão, nós não sabemos quem escreveu essa carta, mas era um judeu convertido ao cristianismo, com muito conhecimento da Bíblia, muito conhecimento do Evangelho, pelo que ele fala aqui, ele tinha contato com os apóstolos, era um grande pregador, expositor, e era conhecido de tal maneira que ele não precisou colocar o nome dele na carta, naquela época todo mundo saberia quem é. Só que se passou um século e se esqueceram quem foi. E hoje ninguém sabe quem escreveu essa carta, mas na sua época era um homem poderoso em palavras, em conhecimento. Há quem diga que foi uma mulher, não é? Por isso que não botou o nome. A verdade é que nós não sabemos quem foi o seu autor, mas certamente foi uma pessoa usada por Deus. Essa pessoa escreveu essa carta com o objetivo de dizer para aqueles judeus perseguidos que eles ficassem firmes, apesar de todas as provações, das tentações e das dificuldades, porque voltar atrás significaria perdição. Significaria jogar fora essa grande salvação que eles haviam recebido. Seria renunciar a um único caminho que poderia salvá-los. Seria, na verdade, voltar as costas para Deus, renunciar à sua graça e se precipitar, então, no caminho da condenação eterna. Então, é isso que o autor faz. E o caminho dele, o método que ele usa nessa carta para convencer os seus leitores a não se desviarem do Evangelho, é mostrar a superioridade de Jesus à religião deles, a antiga religião deles, que era o judaísmo. Então, aqui na carta, o autor fala de como Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior a Arão, o sacerdote, Jesus é superior a todos os sacerdotes, o sacrifício que Jesus fez na cruz é maior do que os sacrifícios do templo, a revelação de Deus em Jesus é superior à revelação de Deus no Antigo Testamento. Jesus é até superior aos anjos. Os anjos tinham um papel muito importante na religião dos judeus. Muito importante. Pois bem, Jesus inclusive era superior aos anjos. Portanto, se eles renunciassem a Jesus, virassem as costas para Jesus e voltassem para a sua religião, eles na verdade estariam regredindo, estariam saindo daquilo que é a revelação final, definitiva de Deus, para o que certamente representaria a sua perdição. Na primeira mensagem que nós fizemos, nós vimos no capítulo 1, de 1 a 4, o autor explicando que a revelação de Deus em Jesus é superior àquela do Antigo Testamento. Ele diz aqui que Deus antigamente falou de muitas maneiras e de muitas formas aos nossos pais, pelos profetas. Mas agora Ele nos falou pelo Filho Jesus Cristo, que é Senhor de todas as coisas, que é a imagem do Deus invisível, é o próprio Deus que veio ao nosso encontro, que veio falar conosco. Em seguida, na segunda mensagem que nós fizemos, do verso 5 até o verso 14, o autor prossegue dizendo que Cristo é superior aos anjos. E ele fala como Jesus Cristo é o Filho de Deus, enquanto que os anjos são servos de Deus. Ele fala que Deus deu a Jesus o trono do universo, enquanto que os anjos são meros espíritos ministradores. Ele fala que Cristo herdou um reino eterno, enquanto que os anjos são meros servos, que são mandados por Deus para executar a sua vontade. E aí, então, ele faz uma aplicação agora no trecho que nós lemos. A aplicação está no verso 1. Por essa razão, ou seja, porque Cristo é superior aos anjos, porque a revelação de Deus em Cristo é maior do que aquela revelação no Antigo Testamento, por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, o apelo é esse: se apeguem com firmeza às verdades que vocês ouviram. Eles já tinham ouvido as verdades de Deus através dos apóstolos. Eles já tinham tomado conhecimento do Evangelho. Mas só ouvir
não salva ninguém. Eles tinham que se apegar, eles tinham que agarrar aquilo com as mãos da fé, com os braços do coração, tinham que abraçar aquela verdade, se apegar a ela. E isso com firmeza, como quem segura a sua tábua de salvação, como um náufrago que está no mar, está para se afogar, encontra uma tábua e ele se apega àquilo como sendo a única coisa que pode salvá-lo. É essa figura aqui, apegar-se com firmeza, como alguém que está se afogando, que se apega a uma prancha para que não morra. Se segura com todas as forças, porque sabe que a única maneira de escapar é se ficar agarrado, pendurado, firme àquela tábua que representa a sua salvação. Por essa razão, pela superioridade de Cristo, pela excelência da sua revelação, importa que nós nos apeguemos à mensagem sobre Ele, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador, que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, que Ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que Ele é a consumação da salvação planejada por Deus e que não há salvação em nenhum outro. São estas as verdades que nós ouvimos e nós temos que nos apegar a elas, porque elas representam a nossa salvação. Temos que fazer isso, final do verso 1, para que dessas verdades jamais nos desviemos. Infelizmente, a história da igreja, como eu já disse, está cheia de exemplos de gente que se desviou destas verdades. Pessoas que creram num primeiro momento, ou que se sentiram atraídas por um primeiro momento, frequentaram a igreja durante um tempo, se declararam cristãs durante um tempo, mas aí por razões diversas se desviaram destas verdades. Jesus contou uma vez uma parábola, que é uma das mais conhecidas, que é a parábola do semeador, em que ele explica isso. O semeador saiu a semear, e à medida que ele semeava, jogava a semente no seu campo, uma parte caiu num terreno rochoso, e a semente então não produziu fruto nenhum. Outra caiu num terreno raso, então logo produziu fruto, mas porque não tinha raiz, secou. Outra caiu entre os espinhos. Cresceu também a plantinha, mas os espinhos sufocaram. E somente uma parte caiu em terra boa, que deu fruto. Isso representa o coração das pessoas. Muita gente ouve a pregação do Evangelho, a mensagem do Evangelho, por um tempo se alegra, por um tempo se interessa, mas depois vêm as dificuldades, vêm as dúvidas, vêm as inquietações, as preocupações com as coisas dessa vida, e as pessoas se desviam. Por isso, considerando o valor do Evangelho e o que ele representa, nós temos que nos apegar com firmeza para não acontecer que nós nos desviemos. Para que nós não nos desviemos. A apostasia é uma possibilidade real. Eu sei que você vai me dizer, mas e a doutrina da perseverança dos santos? E a predestinação? Eu não estou estudando esse assunto do ponto de vista de Deus. Deus é quem sabe quem são os eleitos, os predestinados e aqueles que Ele vai segurar até o fim. Eu não sei. Por isso, me cabe alertar a todos vocês para que se apeguem a estas verdades, porque a apostasia é uma realidade. Desviar-se, voltar atrás, abandonar o Evangelho. Isso acontece com o filho de crente. A pessoa foi criada no Evangelho, a criança cresceu na igreja, e de repente chega uma certa idade e vem o desejo de ser independente, o desejo de seguir o seu próprio caminho, experimentar por si mesmo, e não são poucos os filhos de crentes que se desviam, abandonam a igreja e querem seguir o seu próprio caminho. Graças a Deus, vários voltam depois. Eles têm que descobrir, quebrando a cara por eles mesmos, que aquilo que os seus pais ensinaram é a verdade, não é? Então, eles voltam, outros não. Por isso que essas advertências estão aqui, para que nós nos apeguemos com firmeza a estas verdades, porque o nosso coração é enganoso, a tentação do mundo é grande, o pecado jaz à porta, a corrupção do nosso coração é grande, nós precisamos nos apegar com firmeza. E aí vem a razão que é dada no verso 2 e no verso 3. Ele pergunta, no verso 3, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação?
Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Ou seja, aqui o Evangelho é colocado como sendo o único caminho de escape. Escapar de quê? Escapar do inferno, escapar da ira de Deus, escapar do sofrimento eterno, escapar da justa condenação pelos nossos pecados. Só há um escape, que é o Evangelho de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Se você negligencia essa tão grande salvação que você já ouviu, como você vai escapar se o único caminho de salvação é Jesus Cristo? Como você vai escapar? As suas obras não lhe salvarão, a sua inteligência não vai lhe salvar, a sua moralidade não vai lhe salvar, o seu trabalho não vai lhe salvar, absolutamente nada ou ninguém pode nos livrar da ira futura, a não ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. Como escaparemos nós? A resposta é: não há escape. E aqui o argumento dele, o argumento do autor, é o seguinte: no Antigo Testamento, quem rejeitou essa mensagem foi condenado. E veja como é que ela foi dada no Antigo Testamento. No verso 2, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos. Ele está se referindo ao Evangelho no Antigo Testamento, que foi dado sob a forma da lei, por mediação dos anjos. E toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo. O que é que aconteceu no Antigo Testamento com o povo de Israel, quando rejeitou a lei? Desobedeceu a lei. É só ler a história. 40 anos no deserto. Praga em cima de praga. Castigo em cima de castigo. Deus abre a terra, engole os rebeldes. Deus manda anjos que destroem, serpentes que matam. Se no Antigo Testamento a revelação de Deus em Cristo, que veio sob a forma da lei, dada por anjos, quem desobedeceu foi castigado, imagine agora que Deus se revelou com muito mais clareza na pessoa do seu Filho, quando o Evangelho veio com toda transparência, visto diante do mundo, pregado sem restrição nenhuma, não mais em símbolos, não mais em figuras, mas o próprio Deus veio ao nosso encontro na pessoa de Jesus. Se no passado eles foram condenados por rejeitar, muito mais agora. Uma coisa é você rejeitar uma coisa, uma mensagem, porque você não está entendendo bem Antigo Testamento. Outra é você entender muito bem, ver com toda clareza e dizer não. A quem muito se dá, muito também é pedido. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? O primeiro argumento é: quem rejeitou essa salvação no passado foi condenado, muito mais agora. E o segundo argumento é que essa tão grande salvação revelada em Cristo, ela veio atestada, ela veio comprovada, ela veio confirmada de uma maneira irrefutável e inequívoca. Primeiro ele diz aqui, essa mensagem, verso 3, foi anunciada inicialmente pelo Senhor. O Senhor aqui é Jesus, o Filho de Deus, o próprio Filho de Deus veio ao mundo nos anunciar a salvação mediante a sua morte e a sua ressurreição. Segundo, foi confirmada pelos que a ouviram. Quem foram estes que confirmaram, que ouviram e confirmaram? Os próprios apóstolos. Aqueles apóstolos que Deus chamou e estabeleceu. Os 12 e Paulo. Eles ouviram do próprio Jesus e eles pregaram, eles escreveram a Bíblia, eles registraram na Bíblia essa grande salvação. Mas tem um testemunho maior ainda. É o testemunho do próprio Deus, verso 4. Deus deu testemunho juntamente com eles, através dos sinais, dos prodígios, dos milagres e distribuições do Espírito Santo. As ações miraculosas de Deus que acompanharam a pregação apostólica eram testemunho do próprio Deus dizendo, essa é a minha mensagem. E se você quer saber por que é que Deus fez tanto milagres naquela época, e parece que Ele não está fazendo hoje, é que naquela época Ele queria deixar claro que o trabalho dos apóstolos que escreveram a Bíblia era o trabalho mandado por Ele. Deus estava com os apóstolos, e a prova disso é que os apóstolos podiam fazer milagres. Ressuscitavam mortos, curavam aleijados, abriam os olhos de cegos. Faziam coisas extraordinárias, porque era Deus dando testemunho de que a mensagem deles, que eles estavam escrevendo nesse livro, é a mensagem de Deus. E é por isso que hoje nós não podemos fazer esses milagres, não é? Porque
Esses milagres tinham esse propósito, esses sinais e prodígios vieram como testemunho de Deus para o Evangelho, essa grande mensagem que foi revelada em Cristo Jesus. Não é que Deus não responda a orações. Deus pode hoje curar um cego, levantar um aleijado em resposta às orações. Mas os apóstolos, eles eram diferentes, eles eram capazes de fazer estes sinais e prodígios o tempo todo, porque Deus estava comprovando, através dessas ações sobrenaturais, que a mensagem deles, de fato, era a mensagem de Deus. Então fica a pergunta que o autor dos Hebreus faz àqueles judeus. Se vocês voltam para trás, se vocês negligenciam esta salvação, como vocês escaparão? Essa mensagem tão clara, anunciada pelo próprio Jesus, pelos apóstolos, e Deus fez esses sinais e prodígios. Não voltem atrás, fiquem firmes, perseverem no Evangelho, porque nesse mundo nós sofremos perseguições, passamos por tribulações, contrariedades, dúvidas, inquietações, mas importa que você se apegue ao Evangelho, a Jesus, porque não tem como escapar da ira de Deus e do castigo que seus pecados merecem, se não for na pessoa de Jesus. Por isso, com todas as forças do seu coração, da sua alma, pela fé, se apegue a estas verdades. Jamais as abandone, não as negligencie, e você herdará essa preciosa salvação. O que Deus tem preparado para nós supera em muito os sofrimentos, as tribulações, as doenças, a opressão, a carência que existe aqui nesse vale de lágrimas que é o mundo onde nós vivemos. Mas para isso é necessário perseverança, se apegar com firmeza a essa palavra para que você jamais se desvie dela. Que Deus lhe ajude no meio da sua dor, no meio do sofrimento, no meio das tentações. O diabo vai fazer de tudo para arrancar de você essa certeza, essa confiança. Porque ele sabe ele sabe da importância, o diabo sabe mais do que os crentes, da importância dessa salvação e do valor da obra de Cristo Jesus. E ele vai tentar destruir a sua confiança. Mas se apegue a Cristo em oração, lendo esta revelação, buscando-o em todo o tempo, e resista à tentação de voltar atrás. Ó Deus, nos ajuda a perseverar, nos ajuda a ficar firmes nessas verdades reveladas. Como escaparemos nós, ó Senhor, se virarmos as costas, se negligenciarmos tão grande salvação? Eu oro pelos que estão aqui nesta manhã e que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Que o Senhor lhes traga a verdade do Evangelho, que a luz brilhe em seus corações. Oro também pelos nossos filhos, ó Deus, que um dia conheceram estas verdades, tomaram conhecimento delas, mas agora andam distantes. Andam, Senhor, negligenciando esta verdade que um dia ouviram. Tem misericórdia, ó Deus, e toca os seus corações. E nos ajuda a perseverar no meio às nossas tribulações, em nome de Jesus.